Olá, este aqui é o Fora da Política Não Há Salvação, um canal e um podcast voltado à discussão política, mas sempre ancorada na produção científica, na produção acadêmica relacionada à política. Ele está em mais de 20 plataformas de podcast e está também no YouTube como um canal, além, claro, de um blog do Fora da Política Não Há Salvação, abrigado no site da Carta Capital. O Fora da Política Não Há Salvação, ele conta para sua manutenção com o apoio de quem assiste, de quem escuta, por uma série de meios, seja por meio do Clube dos Canais, do YouTube, por meio do Valeu Demais, que é uma forma de fazer uma contribuição esporádica para o canal, por meio também ainda de uma assinatura simbólica, que é feita no benfeitoria.com, ou às vezes até pela generosidade de quem faz uma doação por Pix. É assim que o projeto aqui vem sendo mantido. Então, fique conosco, hoje tem uma conversa muito interessante para ser feita. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. A nossa convidada de hoje é a Juliana Frattini. A Juliana, ela faz agora o seu doutorado na área de ciência política na PUC de São Paulo, onde ela já fez também o seu mestrado, um doutorado relacionado à questão das mulheres na política, participação feminina na política, e ela acabou de organizar um livro que é este aqui, que é Ideologia, Uma para Viver, as teorias que orientam o pensamento político atual. Uma série de capítulos feitos por diferentes autores, dentre eles este aqui que vos fala, que escreve ali um dos capítulos do livro sobre o que é a esquerda, mas tem vários outros colegas aí produzindo aqui trabalhos que foram publicados, o Christian Lynch, a Vera Chaya, a Elcimara Teles, o Zé Paulo Júnior, o Marco Aurélio Nogueira, enfim, o Rafael Araújo, que até é orientador da Juliana, enfim, e vários outros colegas que também têm capítulos aqui no livro. E a gente vai hoje justamente discutir isso, afinal de contas, o que são essas ideologias que estão sempre tão presentes no debate político contemporâneo, no debate político conjuntural. A gente sempre está falando, é a esquerda, é a direita, é o liberalismo, é o socialismo, é o comunismo, é o fascismo, enfim, tudo isso sempre aparece, claro, é a democracia, são outros assuntos a isso relacionados, a essa discussão das posições ideológicas que balizam o processo político numa sociedade, que balizam, por exemplo, o funcionamento dos partidos e do sistema partidário, que se organizam em torno de diferentes dimensões do ponto de vista ideológico, não é só a dimensão esquerda-direita, há outras dimensões importantes, mas, enfim, se lastreiam em determinados ideários, se a gente não quiser usar a expressão ideologia, mas podemos genericamente trabalhar exatamente com essa ideia de ideologia. E claro que a referência aí do título, Uma para Viver, é uma citação do trabalho, da obra musical do Cazuza, que tem justamente uma música chamada Ideologia. E, enfim, vamos conversar hoje aqui com a Juliana sobre o que motivou a elaboração desse livro e de que maneira ela entende que essas diversas ideologias aqui discutidas são importantes para a gente compreender o momento político pelo qual o nosso país, e o mundo, claro, mas o nosso país em particular, passam, olhando, evidentemente, para outras experiências. Então, dizendo isso, eu quero dar as boas-vindas à Juliana, agradecer a ela, que também esqueci ainda de mencionar, ela é membro da diretoria da Abrapel, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, que trabalham com processos eleitorais, é membro aí da executiva da associação, uma associação recentemente criada, que tem também na Elcimara Teles, uma das autoras do livro, uma das idealizadoras da sua criação. Mas eu quero, enfim, dar as boas-vindas para a Juliana, agradecer muitíssimo ela ter topado fazer essa conversa conosco e perguntar, enfim, Juliana, se puder começar dizendo, afinal de contas, o que te motivou a organizar esse livro, chamar as pessoas para tratarem de todos esses temas que estão presentes aqui? Por favor. Oi, Cláudio, boa noite.
Muito feliz de estar aqui com você hoje, poder falar sobre a nossa obra coletiva. Eu gosto muito da ideia de realização de obras coletivas. Eu acho muito difícil qualquer pessoa fazer qualquer coisa política de envergadura, né? Que era o meu objetivo, ter uma obra política de envergadura que fosse reconhecida, que atingisse muitas pessoas. E isso seria impossível fazer sozinha. Então, para tratar do tema das ideologias, que de fato é o tema que provoca mais polarização, embora é importante dizer que na atualidade, em agosto de 2022, nós não estamos vivendo uma polarização, embora veículos mencionem muito isso quando tratam de conjuntura, né? Falar de polarização hoje, por tudo que nós passamos, é uma falsa simetria, né? Tratar de diferenças quando ações políticas, elas são muito mais do que diferentes, né? Não são só ideais diferentes. Enfim, mas não vou nem entrar nessa, senão a gente vai só nesse assunto. Mas o objetivo era tratar destes conceitos que a maior parte das pessoas não tem acesso um pouquinho mais aprofundado, mas falar de uma maneira mais fácil, com um linguajar mais fácil. Eu acredito que até para nós, cientistas sociais, de um modo geral, cientistas políticos, advogados, a turma da área de humanas que mais trata esses conceitos, levam um certo tempo de conhecimento acumulado, né, para ter todos os esclarecimentos que a gente precisa. E, na verdade, esses esclarecimentos, eles são infindáveis, né, realmente a gente vai acumulando esse conhecimento. Então, já que a gente tem esse know-how, por que não passar para um linguajar muito mais fácil e deixar à disposição das pessoas que se interessam pela temática? O objetivo foi esse. E atender demandas que elas existem quando a gente vê, por exemplo, que chamar o outro de comunista se tornou um xingamento. Quando a gente percebe que chamar o outro de socialista, ou discutir socialismo como se fosse um bicho-papão, virou um xingamento também. A maneira de chamar qualquer um também de fascista, outro xingamento. E a gente lê isso o tempo inteiro, e vê isso acontecendo o tempo inteiro nas redes, por meio dos grupos de mídia, né, que abordam um assunto de maneira diversa, e sobretudo na arena política, né, de políticos, lideranças xingando umas às outras, xingando o eleitorado, enfim. É uma obra de esclarecimento e de diversão, vamos dizer assim, porque a ideia é que as pessoas curtam, aprendam e façam isso sem dor, se divertindo. Aliás, uma coisa que você colocou logo, enfim, quando você começou a explicar aí as motivações para o livro, além dessa ideia, né, de ser uma obra, sobretudo voltada para quem precisa se familiarizar com esses conceitos, entende que é uma obra voltada não necessariamente ao público especializado, né, os cientistas políticos, cientistas sociais, mas ao grande público, né, o conjunto das cidadãs e dos cidadãos. Você falou o seguinte, que a gente, na realidade, não vive exatamente numa polarização e mencionou aí essa questão da simetria, né? Até me lembrei aqui de uma coluna que eu fiz para o Valor lá no final de 2017, quando se começou a falar dessa coisa, e lembro que se falava dos dois extremos, lembro particularmente do João Dória, que na época ainda ia concorrer ao governo de São Paulo, e falava que temos dois extremos, o Bolsonaro e o Lula no nível federal. Ainda era o Lula, no momento que o artigo foi escrito, ele ainda era potencialmente candidato naquele momento, depois a candidatura não se viabilizou, e depois o Dória, que via no Bolsonaro um extremo, virou Bolsodória. Mas enfim, isso é outra depois história. Virou Bolsolula, né? Ele quis colar a imagem no Lula. Ele, na realidade, foi tentando colar para cada lado no momento, de acordo com o que lhe convinha, né? Mas eu lembro que o que me motivou foi essa ideia que não era só dele, tá? Que acho que vinha de outros, é que eu me lembro que ele era talvez um dos atores políticos mais
relevantes naquela conjuntura a usar essa ideia dos dois extremos, né? E aí o artigo chamava justamente a polarização assimétrica, porque eu falei, olha, tudo bem, eu posso pensar em termos competitivos, né, que eu tenho uma polarização, né, que eu tenho dois candidatos que organizam o processo de disputa política, no sentido que eles são dois polos da competição, né, assim como a gente falava antes daquela polarização PT-PSDB, né, mas não significa que eles sejam análogos, né, que eles sejam simétricos do ponto de vista da sua localização no espectro, no caso ali, esquerda-direita, né, que a gente tem o Bolsonaro, e foi ficando cada dia mais claro para quem ainda não percebia isso naquele momento, na extrema-direita, e o Lula na esquerda, até eu diria na centro-esquerda, né, a gente com tá certeza. Uma social-democracia. Né? Inclusive perfeito. Você falou aí dos comunistas, né? Muitas vezes fala, o comunismo, né? E aí você tá chamando, as pessoas chamam comunista quem sequer é comunista. Então quem não é só xingar de democrata. comunista. O democrata e às vezes o liberal, olha que ponto chegamos, eles viraram comunistas também, né? Porque são simplesmente democratas que defendem o sistema político, o sistema político como está, as instituições e o regime democrático só, é comunista. Eu acho que o problema todo está no fato seguinte, que todo extremista enxerga o mundo de forma extremada, né? Então, aquele que na realidade, não ele estando na extrema direita ou na extrema esquerda, tanto faz, ele olha o outro, digamos, que está na esquerda normal, ou na direita normal, ou no centro, como tão longe dele que parece que o cara está realmente muito mais longe do que efetivamente está, né? Acho que tem uma certa ilusão de ótica ideológica, né? Quando a gente tem esse tipo de situação. Mas, enfim, por que você falou, voltando aqui, é nesse sentido que você falou que não dá para falar em polarização propriamente dita, ou você está pensando num outro sentido dessa ideia? Não, é exatamente isso, mas com essa ideia, né, que ela é um tanto abstrata, porque você deu aí um monte de explicações que, de novo, nós que somos da área entendemos muito bem o que é um espectro, né, de um lado para o outro. Mas, se você fala, de repente, de espectro ideológico com o seu vizinho, ou com alguém da padaria, sei lá, do açougue, não sei, qualquer outra pessoa, um dentista, que não seja da área, que não tenha tanto aprofundamento, e que nem é tanto aprofundamento assim, mas são macetes mais da nossa área, ele não vai entender. Mas ele vai entender, por exemplo, o que é uma liderança atentando contra a democracia, contra um regime político bem estabelecido, atentando contra um poder judiciário, atentando contra o Estado democrático de direito, né, as liberdades, por exemplo. Então, isso ele vai entender, e isso esse cidadão, essa cidadã está vendo na prática acontecer por meio dos discursos e toda a retórica do nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores. O que é um problema, né, para o nosso sistema, e ele pôde perceber isso também por meio do Trump e de outros grupos mais extremistas que essas pessoas puderam ver na internet, na TV, agindo em outros países, atentando contra os seus estados e contra os cidadãos. Aliás, um dos capítulos aqui da obra, né, é interessante que até da Vera Chay, da Vera e do Miguel, é sobre a questão da democracia, né? E é engraçado, às vezes a gente não consegue pensar a democracia propriamente como ideologia, né? Mas a gente pensa na democracia, digamos, como um regime político, uma forma de organização do Estado. Em que sentido que a gente pode pensar a democracia também como ideologia? Acredito que a democracia, o conceito que eu acho mais interessante é o do Down, que seria um regime inacabado. Então, existe sempre a possibilidade de entrar mais alguém para dentro desse regime, né? É uma mãezona, a democracia. Então, é um regime de pluralidade, é um regime que aceita o diferente, que tem regras que permite que o poder ele seja dividido entre pessoas
do povo, existem as elites políticas, claro, mas os processos democráticos, tais como vivemos aqui no Brasil, eles permitem a entrada de todos. Então, acredito na democracia a democracia liberal, né, enquanto um regime de liberdades, sobretudo, e de possibilidades também. Eu acho a democracia muito, muito, muito liberal mesmo, né, existe, claro, No sentido do liberalismo político, né, você está falando. Exato, sem dúvida. E também em alguns aspectos econômicos, porque ela tem abertura para mobilidade, às vezes não diretamente econômica, mas de status, né? Se você imagina que nos regimes democráticos os cidadãos, eles têm direitos, né, a serem respeitados, então ele pode, se todos começam por um nível de direitos iguais, assim, por exemplo, direitos civis. É que a gente sofre muito de direitos civis nesse país também, eu acho, né? Por exemplo, as mulheres não são tratadas como iguais, negros não são tratados como iguais, LGBTQI+, também nem sempre são tratados como iguais, então tem um déficit de direitos civis também. Mas se nós estamos num regime democrático, nós temos que pensar na inclusão e na pluralidade de todas as pessoas, e que todas têm o mesmo status civil. Então, nesse sentido, eu acho que permite, por meio de uma suposta liberdade e igualdade, uma mobilidade social também, né? Por exemplo, cada um casa com quem quer, entendeu? Cada um vai escolher estudar o que quer. O ideal seria isso, né? Por exemplo. E também, se nós pegarmos a nossa democracia, que ela tem um aspecto republicano também bastante significativo, então a gente trata mais também de outras igualdades, né? E eu acredito que nesse sentido pode pensar até nas igualdades mais sociais. E o que comporta isso são os direitos sociais que estão embutidos também na nossa democracia, né? Os próprios direitos políticos também, eles permitem o que eu comentei com você sobre a mobilidade, né? Porque aí as pessoas têm direito de votar, ser votada, né? Enfim, de mudar o seu status, né? Dentro da sua comunidade democrática. Eu fiquei pensando aqui, quando você falou da questão dos direitos civis, né, que sequer eles muitas vezes são assegurados no Brasil, uma discussão que é feita pelo José Murilo de Carvalho, né, quando ele fala, se não me engano, um livro que chama Brasileiro Cidadão, né, até na forma de questionamento, em que ele fala o seguinte, que a gente tem um caso curioso, em que no Brasil, o Estado brasileiro, pelo menos, né, ele se estruturou para assegurar direitos sociais antes mesmo de conseguir assegurar efetivamente os direitos civis. Perfeito. Né? Então, não é? Então você tinha, sei lá, acesso à escola pública, eu não estou nem entrando na questão, vamos dizer, da qualidade do serviço, que a gente pode entrar também nela, né? Mas você tinha acesso à escola pública, você tem acesso a um sistema universal de saúde, como é o caso do SUS, né? Uma previdência pública, e ao mesmo tempo você tem essa situação de que o cidadão corre o risco de ser assassinado pela polícia. Né? Ou seja, ele vira alvo do próprio Estado. O seu direito civil mais básico, que é o direito à vida, não é assegurado. Né? Ou as mulheres, como você bem colocou, né, que são alvo de violência, né? Tanto não pode ir na e sua vir. casa, como o direito básico, né? De ir e vir. Exato. Está ameaçado. O que gera uma coisa paradoxal, né? Quer dizer, como é que eu não tenho direito civil, mas tenho, pelo menos em princípio, direitos sociais, né? Agora, claro, se eu morrer, como é que eu vou usufruir dos direitos sociais? Né, se eu não tiver mínimo de liberdade, se eu for alvo de violência, como é que eu vou assegurar isso, né? Que é uma evidente contradição, né? Sem dúvida. Eu acredito que os grupos identitários, eles acabam lutando muito por isso, né? Por essa via de direitos civis, né? E se a gente pega, né? Você citou o José Murilo de Carvalho, mas ampliando mais aqui a literatura do pensamento político-social brasileiro, por exemplo, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda,
que eles vão contando aqui, o próprio Antônio Cândido, sobre como se forma a sociedade brasileira, é uma sociedade escravagista, privatista, patrimonialista. O que é o escravagismo, né? Por exemplo, do ponto de vista não só social, porque eu acho que nós temos o hábito de fazer muito essa leitura, mas cívil, né? É uma sociedade em que a mulher não era nada, ou era mucamba, ou era propriedade do marido. Negro não era nada, né? Era propriedade de alguém. Então, discutir sexualidade aí, nem existia essa possibilidade nesse período. Então, cadê os direitos civis, né? E nossa sociedade sofre com esse tipo de estrutura até hoje. A gente tem discutido isso até hoje, junto com as pautas sociais, tentando levar isso para frente, né? Tentando modificar essas estruturas, né? Que elas não são só econômicas, elas são comportamentais, na linha do civil mesmo, né? Eu estou pensando até quando você falou essa coisa das mulheres, dos negros que, enfim, tinham a sua própria humanidade, né? Descaracterizada por esse tipo de tratamento. Pensando, por exemplo, no caso americano, em que o movimento lá dos anos 60, liderado, dentre outros, mas principalmente pelo Martin Luther King, era um movimento dos direitos civis, né? Perfeito. Né? Que dali que você vai assegurar todo o resto, né? Sim, eu até acho, às vezes, de que os grupos identitários, eles deveriam se unir mais, não se fragmentar tanto em determinados interesses e lutar pelos direitos civis, porque a gente não vê essa pauta enquanto um direito civil, virou identitarismo. E pelo identitarismo, acaba havendo uma série de exclusões, cancelamentos, o que é uma bobagem, porque nós todos, no fim das contas, sofremos pela mesma estrutura social, pela maneira como ela foi constituída. É verdade. Né? E estou pensando, isso realmente faz sentido pensar nisso como uma ideologia, né? Quem defende a igualdade dos outros perante a lei, a igualdade independentemente de sexo, de raça, de orientação sexual, de, enfim, origem étnica, o que for, né, de religião, vai, no fim das contas, defender direitos civis. E, claro, tem isso como uma ideologia, né? Ser intolerante, antipluralista, é também uma parte da ideologia, né? E, vamos dizer... E elas se cruzam, né? Porque eu posso ser, digamos, um intolerante de esquerda ou um intolerante de direita. Exato. E vou me comportar dessa maneira. Tô pensando, enfim... Não, pode falar. Não quero te cortar, entrevistado é você, não sei. Não, vamos bater papo aqui que eu começo a falar igual papagaio também. Mas você sabe que tem um texto da professora Célie Pinto sobre mulheres, ela é uma grande estudiosa, né, sobre a temática, e ela demonstra uma coisa muito interessante, que é o seguinte: no período da ditadura, muitos casais, famílias, né, de um modo geral, foram exiladas, e existia um desejo, né, aquela coisa muito forte de se quebrar a ditadura pela via socialista, pensando no quê? Numa igualdade, sobretudo uma igualdade, liberdade política, uma justiça social e igualdade. Só que essas mulheres, aí na década de 70, que estavam exiladas, elas queriam continuar lutando também pela sua posição social. Então, elas aderiram a diversos movimentos feministas, né? Você imagine que nesse período a Simone de Beauvoir já estava super para cima, acredito que Carole Petman também, enfim, as feministas burguesas que lutaram para poder ingressar no mercado de trabalho nas décadas anteriores. As sufragistas também, né? Também, que lutaram, por exemplo, para também ter acesso à educação. Muito bem. Então, na década de 70, elas estão lá com seus maridos exilados, os socialistas, tudo mais, e elas querendo fazer aí as panelinhas delas, né, para lutar pelas mulheres. Eles não deixavam, Cláudio,
Não deixavam, porque eles machismo falavam... de esquerda. Total. O esquerdomacho. Total. Não deixavam, falavam que elas estavam querendo atravessar a ideia socialista, que não podia fragmentar a ideologia e não sei o quê. E elas tiveram que fazer uma carta para dizer, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, nós somos oprimidas também, nós passamos por uma opressão, nós queremos modificar essa situação. Mas eles não deixavam, essa é a questão, que eles não queriam saber. E elas tiveram que bater, até que entendessem um pouco, né? Aos poucos também os homens de esquerda, eles estão compreendendo mais, mas mesmo hoje, que já estão, assim, muito mais, assim, descolados, sabem que são pautas importantes, é dureza. Na vida real ainda está difícil. Tanto que é interessante que virou um lema, né, do feminismo, vamos dizer assim, dentro dos movimentos mais à esquerda, virou uma pauta, né, dos movimentos feministas mais à esquerda, essa questão de que sem feminismo não há socialismo. Virou um lema, né? Isso a gente vê frequentemente, essa palavra de ordem, né? Sendo proferida, às vezes em cartazes, enfim, o que quer que seja, mas sendo proferido, né? E só um adendo. Claro. E sem feminismo também não haveria liberalismo, tá? Não é? Pelo menos no sentido contemporâneo, né? Talvez houvesse liberalismo do século XIX, né? Sim. No contemporâneo, agora não rola, de jeito nenhum. Pode falar, desculpa. E justiça seja feita, né? Um dos primeiros a falar da importância de uma condição feminina diferente foi um dos próceres aí do pensamento liberal, que é o John Stuart Mill, né? No livro dele, que ele fala sobre a sujeição da mulher, né? Em que ele já coloca esse tipo de questão lá no século XIX, mas, digamos, não era a questão nem para o liberalismo e nem para o socialismo, né, naquele momento. Isso vai se tornar muito tempo depois, né? Assim como a questão, por exemplo, da orientação sexual, né? O Pier Paolo Pasolini, né, grande cineasta e intelectual italiano, que era um membro do Partido Comunista Italiano, foi perseguido nas fileiras do partido por ser homossexual, né? Ou seja, não havia uma aceitação desse tipo de situação. Estamos falando, claro, dos anos 70, é um espírito de época, mas o fato é, não fazia parte do cardápio da esquerda nos anos 70, o mesmo momento que você está colocando aí, esse tipo de coisa, né? E às vezes a ideia, né? Não, só dá para discutir em termos de conflito de classe, não dá para discutir também em questão de gênero, ou questão da divisão sexual do trabalho, o que quer que seja, né? Daí, inclusive, o trabalho da Simone de Beauvoir, no âmbito, né, dessa discussão no campo do marxismo, no campo desse debate no meio socialista, ter tido tanta importância para fazer com que esse debate avançasse, né? Pois é, e estamos tentando botar mais para frente um pouco, porque na atualidade melhorou, né? Mas institucionalmente, na política, a mulher ainda tem um papel muito pequenininho. Agora elas mandaram bala, né? Elas vão como podem, vão assim capotando às vezes, né? Mas estão chegando lá, isso que é importante, sabe? Você está rindo, mas é verdade, viu, Cláudio? Sim, eu sei. Tem outro livro que eu organizei em parceria delas, só delas, que é As Princesas de Maquiavel. E todas elas, não importa, direita, esquerda, centro, conservadoras, liberais, progressistas, o que for, parece que estão contando a mesma história. É impressionante. E não se conversaram, tá? O combinado foi só, conte sua história, o que está acontecendo, para onde vamos. É igual, igual. Isso, gente da política, né? As princesas são atrizes, né, no caso, políticas, né? Daí a ideia do príncipe maquiaveliano, que para o Maquiavel só podia mesmo ser um homem, né, lá no final do século XV, né, mas que passam a ser mulheres no contexto político contemporâneo, né? Exatamente. E, por exemplo, olha, uma queixa, assim, que quando eu tenho oportunidade de falar enquanto especialista, né, para os veículos de comunicação, ou em ambientes como esse aqui, né, e discutir com os colegas,
é que é o fim da picada. Por exemplo, nós temos um partido de esquerda que é o mastodonte, de centro-esquerda, que é o PT, que tem uma presidente partidária, que é a Gleisi, que também é presidente da federação, da qual o PT é o maior partido, né, que encabeça essa federação. Ela não aparece na campanha. Não é esquisito isso? Eu acho esquisitíssimo. E a Gleisi, assim, uma figura extremamente leal ao líder das pesquisas, que é o ex-presidente Lula, que tem grandes chances de ser eleito, esteve com ele o tempo inteiro. Nas fotos, em tudo, a gente vê mais homens, quando muito a ver, e vê a esposa, né, do Lula, quando muito. Mas é muito pouco, ou elas ficam assim meio, ou elas sozinhas em fotos institucionais com o Lula, mas não tem aquele sentido agregador ainda. Isso porque a esquerda, a gente pode dizer que é uma vertente que batalha muito pela igualdade civil, inclusive, né? Uhum. De direitos de um modo geral, mas não apresenta uma presidente partidária, que é uma das poucas, né, uma das 4 entre os 33 partidos que nós temos. Eu acho lamentável, assim, cai até em descrédito um pouco, né, assim, a narrativa da realidade. Então, isso acaba sendo um problema. E agora, nós temos, no pleito de 2022, a possibilidade de termos 3 mulheres eleitas para governo de Estado, né? Quais sejam a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Que já é governadora, né? Exata, a única governadora que nós temos, desde 2018, foi a única eleita. Então, a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, a Marília Reis, que é um caso, assim, magnífico, né? Porque a Marília Reis era do PT, ela teve tanto problema na eleição passada, disputando a prefeitura, né, o Recife, prefeitura de Pernambuco, que ela Isso, teve da capital de Pernambuco. Exatamente, que ela teve que sair do PT, né, e por um outro partido para lançar a candidatura dela. Então hoje ela está no Solidariedade, ela é totalmente lulista, e o candidato do PT é outra pessoa, e deve ganhar a Marília, entendeu? Sim. Então isso é muito engraçado, é muito louco, na verdade. Ela só se viabilizou na hora que saiu do partido, porque o partido não lhe dava espaço, né? Exatamente, optou por uma série de coligações que não levaram ela um pouco mais para frente o tanto quanto ela poderia. Mas agora ela já está bem, né? Que ela não pegou a prefeitura, mas provavelmente consegue aí o governo do estado. Então, deu um salto aí. E a Tereza... Um upgrade. E a Tereza Zurita, né, em Roraima, que já foi algumas vezes, acredito que 5 vezes, prefeita da capital, né, Boa Vista, e tem grandes chances de se eleger governadora de estado, pelo MDB. Então, torcemos por elas. Aliás, a gente está falando tanto dessa questão, você tem outro livro sobre as princesas de Maquiavel, né? Você, enfim, pesquisa sobre esse tema da questão das mulheres na política. Por que no fim o livro das ideologias não trouxe uma discussão, por exemplo, sobre o feminismo, né? A gente tem até uma teoria política feminista, pelo menos com mais de uma vertente, mas enfim, temos uma teoria política feminista. Você não pensou no feminismo como ideologia também? Não, não pensei. A verdade é que não. Eu até fiquei meio estupefata aqui com a sua pergunta, porque eu realmente eu não pensei. E eu acho assim que... Às vezes você está tão imersa no assunto que não vem à cabeça. Não veio. E já estava tão concentrada, já tinha sido um pouquinho uma fase anterior de tanta concentração com a temática feminina, que o que eu senti que fazia falta mesmo para uma discussão mais popular era a temática das ideologias. Porque até nós... Sim, mas o feminismo, né, como ideologia também, Você tem razão, mas não me ocorreu. A verdade é que não me ocorreu. Só que assim, a temática da ideologia em si
nós não estávamos tratando, pelo menos do que eu tenho conhecimento, tá? Eu acho que com a devida atenção dentro dos ciclos de discussão, de comunicação, às vezes até da própria academia, no sentido de repensar as ideologias, tratar das ideologias enquanto ideologias. A gente tem discussões muito antigas, olha só, eu entrei na faculdade faz 20 anos, mais ou menos, né? E lá, a primeira vez que eu ouvi uma temática sobre ideologia mesmo, só a palavra, foi uma coisa muito específica, muito pontual, eu só conhecia uma autora, e só, acabou. Depois você vai estudando, né, as suas vertentes, os sistemas, outras linhagens de pensamento e tudo mais. Mas você fica pensando, puxa vida, mas o que é uma ideologia, né? Como é que isso vai se fragmentando? Como é que essas narrativas, depois elas vão sendo construídas no dia a dia, né? Como é que elas são utilizadas por lideranças populistas, que são muito características da América Latina também? Como simplificar, né, esse entendimento? Acho que essa era a questão maior. Aliás, você mencionou essa questão da própria ideia de ideologia, né, aparecendo aí na discussão quando você fez a sua formação. E estou pensando, ideologia, além de tudo, é um termo, digamos, em disputa, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a tradição marxista, né, vai trabalhar com a ideia, com o conceito de ideologia como uma concepção invertida da realidade que é produzida pelas condições materiais objetivas que aquela sociedade proporciona. Né? Então, enfim, faz com que, segundo a lógica marxista, o trabalhador, né, o proletário, numa sociedade capitalista, não se dê conta exatamente de qual é a sua efetiva condição naquele sistema, porque ele percebe o sistema de acordo com as condições que o próprio sistema permite que ele enxergue. Né? De modo que, digamos, em relação à ideologia, de alguma forma se contraporia a ciência, né, pelo menos a ciência da sociedade, o socialismo científico, para usar até a expressão presente aí, para decifrar essa situação e desinverter essa realidade, assegurando consciência de classe. Essa seria, em boa medida, a ideia. Né? E aí, enfim, vai ser trabalhado por diferentes autores, de diferentes maneiras. Estou pensando até a própria obra importante do Marx, embora ele mesmo, né, junto com o seu companheiro Engels, tenha dito que era uma obra destinada à crítica roedora dos ratos, a ideologia alemã, né, ele está falando muito da maneira como os filósofos ali alemães pensavam aquela realidade. Né, os filósofos contemporâneos dele, né, os hegelianos, neo-hegelianos, enfim, por aí vai. Agora, quando a gente fala em ideologia aqui, daí até quando eu comecei hoje, lembrei da expressão ideário, né? Que, digamos, num certo sentido, menos sujeita a esse tipo de disputa, né? Sobre o que você está chamando de ideologia, afinal de contas. A ideologia no sentido marxista, dessa concepção da realidade definida pelas condições materiais objetivas, ou você está falando de ideologia no sentido de um conjunto de ideias sobre alguma coisa. Né? Essa questão, esse problema conceitual, de alguma forma, surgiu para você, ou até para os autores que contribuem para o trabalho, de alguma forma, na hora de elaborar os capítulos? Como é que você percebe isso, Juliana? Eu acho que não. Eu acho que não surgiu. Eu acho que, na verdade, para os autores, todo mundo entendeu que se tratava de ideologia enquanto um conjunto de valores sociais contemporâneos, né? Quer dizer, com toda a carga histórica. É muito impressionante. Uma coisa que eu não tinha me dado conta, que eu só me dei conta depois de ler todos os capítulos, é de que nós temos todo o nosso histórico político contemporâneo sobre sentimento, ou afetos, eles vêm desde lá da Revolução Francesa, a partir do momento da separação, do que começou a ser entendido como direita e como esquerda. E, claro,
esses conceitos, eles vão, conforme vocês mostraram, né, você também no seu texto, professor, eles são mutáveis no tempo, né, então, em um determinado período, trata de algumas coisas específicas, mas mais ou menos igual, partindo desde o começo, né, da Revolução Francesa. E tem a ver com aquele contexto histórico, né, particular. Exato. Mas tudo vem dali, né? Começa ali. Uhum. Então, ao longo dos séculos, existiu um efeito cumulativo também de sentimentos a respeito desses temas, né? Por exemplo, quando a esquerda chega ao poder por meio do comunismo, sobretudo pelo regime stalinista, ela não consegue realizar aquilo que ela mesma acreditava que ela poderia realizar. E deu o azar ainda, que é um azar, de ter uma liderança stalinista que era egocêntrica e violenta, né? Se tivesse uma outra conduta no desenrolar histórico-político, talvez a aceitabilidade poderia ser melhor, né? Eu não estou nem entrando aqui nas questões que a gente discute de não haver condições econômicas para a realização de tanto, com a queda do regime czarista e tudo mais. Acho que isso é desnecessário agora. O fato é que, no fim das contas, deu tudo tão errado aí, em alguns aspectos, que acabou, assim, no popular, queimando o filme sem que precisasse queimar, entendeu? E hoje, no século XXI, já passou tanta história, já aconteceu tanta coisa, que ainda as pessoas pensam no comunismo como sendo aquilo ali, e não é aquilo ali, né? Ou pensa... Você está se referindo ao comunismo como ideologia. Como ideologia, o comunismo pensado no seu sentido ideal, né? Isso, estou dando um exemplo, né? Real, o socialismo real, como a gente queira. Isso, exatamente. Porque existe essa confusão, porque o ideal, ele também ele é muito mais bonito. Ninguém que não lê o que significa o socialismo, por exemplo, eu acredito que vai dizer assim, isso daí não presta. Ninguém é assim, né? Que não seja um narcisista completo, né? Se a pessoa for uma pessoa normal, comum... Ou seja, que não tem ali, pelo menos, ideais que são ideais válidos para pessoas de diferentes posições, né? Você está pensando. Exatamente. Existem ideais, válidos para todo mundo de qualquer posição ali. Agora, isso se transformou em decorrência de erros que existiram por parte, no meu entendimento, tá? E no que ficou bastante claro também nos textos dos coautores, por erros vitais em determinados regimes, em um xingamento, em uma coisa que era ruim, sem necessariamente ser, né? Quando a gente vê o exemplo contrário, puxando mais também para a direita, né, ou para um conservadorismo exacerbado, um liberalismo exacerbado, né, que vai para um neoliberalismo, que é uma coisa, assim, totalmente oca, né, um liberalismo que só pensa no seu lucro, que esse, assim, também é extremamente narcisista, né, ele é oco. Qual que é o valor? O valor é o quê? É o gozo o tempo inteiro? É o prazer o tempo inteiro? O que isso tem de efeito benéfico para uma comunidade política, para uma sociedade? Nada. Talvez falte aí uma concepção de justiça, vamos colocar assim, né? De justiça e de um tanto de igualdade, mas aí não é nem igualdade no sentido de planificação. E não precisa nem ser uma igualdade em direitos sociais, no sentido de que todo mundo vai ter as mesmas coisas e não vai existir propriedade privada. É uma igualdade humana, de um direito humano, né? De as pessoas poderem subsistir de um modo feliz, com uma condição de vida mínima, né? De desfrutar o mesmo mundo que os mais ricos desfrutam,
né? Não precisa ser com o mesmo luxo, não precisa ser com o mesmo conforto, com as mesmas marcas de roupa, com um jatinho, não precisa ser nada disso. Mas ter dignidade de todos poderem um dia conhecer praia. A gente tem gente no país que não conhece praia, por exemplo, ter condição de estudar, né? Ter condição de ir num teatro, ter uma vida digna mesmo de comer, fazer todas as refeições. Eu estou pensando aqui concepção de justiça, no sentido de que, enfim, você assegura um bem social, né? Alguma coisa que possa ser pensada, se não como um bem comum, porque é um tema, vamos dizer, recorrente, né, no pensamento político ao longo dos tempos, né? Mas pelo menos a ideia de que você assegura um bem para aqueles que, digamos, são os destinatários naturais desse bem. Né? Que as pessoas, como você bem colocou, né, não passem fome, que as pessoas tenham acesso a bens culturais, que as pessoas, enfim, sejam minimamente felizes, essas coisas todas, né? Estou pensando até no sentido desse neoliberalismo, né? Você colocou em termos do narcisismo. Se às vezes o que a gente não pode ter pelo menos, enfim, num certo pensamento neoliberal ou nos seus precursores, uma ideia de uma ideia de justiça baseada primeiro na meritocracia, né? Ou seja, não, vão se dar bem os que se esforçam, vão se dar bem os que têm mais méritos para obter as coisas que precisam, os que não têm mérito que se danem. De qualquer maneira, tem um pouco aí uma concepção nesse sentido. Ou ainda, imaginar, olha, na verdade, pensando, por exemplo, como um cara como Ludwig von Mises, né? Que é, enfim, incensado aí por certos setores neoliberais, dessa nova direita, e que me parece, sempre que enfim, li os trabalhos do Mises, um autor assim tosco, né? Um autor de uma simploriedade absurda, né? Inclusive com anacronismos históricos, é uma coisa, enfim, muito fraca. Mas que, enfim, tinha ali uma ideia que é a seguinte, olha, a desigualdade é boa porque pela desigualdade você tem motivação econômica, aqueles vão se motivar para se esforçar, para poder alcançar o nível dos que estão acima deles e logo a sociedade se torna mais próspera. E com a prosperidade social, todos acabam ficando melhor. E aí que vem, por exemplo, um exemplo que ele dá de um anacronismo absurdo, que ele fala, olha aí, ó, um operário hoje vive melhor do que um aristocrata na Idade Média. Gente, vamos olhar o contexto histórico. A gente está falando de situações completamente diferentes. Não dá para você comparar. Não, mas o operário hoje tem, digamos, um nível de conforto na casa que ele vive pode ser melhor do que daquele aristocrata. Mas, enfim, aí não faz nenhum sentido. Você está comparando coisas com... E como é que vive, digamos, o aristocrata hoje? Ou como é que vivia o trabalhador na Idade Média? Exato. Isso que a gente está falando. A prosperidade social, claro, ela produz um ganho generalizado, mas não torna suficiente isso para explicar o que é justo num contexto social ou em outro. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, você tem ali uma certa concepção de justiça que baliza aquela argumentação, né? Que tenta explicar por que é válido para aquele que está defendendo aquela posição defender daquela maneira, né? Que ninguém acha que está defendendo, assim, sei lá, a maldade por si mesmo, né? Acho que nem o nazista supõe que está fazendo isso. Não, estou defendendo, na verdade, uma humanidade mais pura com a raça pura. O cara acha que está defendendo algo meritório, né? Ninguém, em sã consciência, acha que está defendendo um mal por si mesmo, né? Pois é, mas é um... Eu acho que é de um egoísmo, para ser muito sincera, porque é a questão da falta de alteridade, de entender que os seres humanos, eles são diferentes, eles têm demandas diferentes, né? Então, a diferença, ela está embutida aí. Então, as pessoas, elas jamais serão iguais, porque elas são realmente seres diferentes, né? Seres complexos, com as suas simplicidades biológicas, né? Porque... todos nós aqui temos as mesmas necessidades biológicas, né? Não importa também tonalidade de pele, crença, gênero, status, não importa nada. E, entretanto, passamos frio, né? Passamos calor, enfim, temos dor, né? Temos alegria. Agora, quer meritocracia? Tudo bem. Podemos ter meritocracia, desde que as condições sejam iguais e similares para todos.
Se não houver condições iguais, não existe nenhuma possibilidade de haver meritocracia. Não. Como é que você dá, por exemplo, você manda 3 jovens lá para uma floresta. Vamos lá, vamos ver quem tem mais meritocracia, né, para se salvar na floresta. Só que um tem um machado, né? O outro vai, sei lá, com um martelo, com um serrote, e o outro vai sem nada. Um vai com isqueiro, né, com fogo, sei lá. Quem que tem mais chance? Vamos dizer, recursos que fazem ele começar aquela situação num patamar diferente dos outros, né? Claro, pois é, professor, assim, com todo respeito, você até me desculpa aqui também com seus telespectadores aqui, de eu estar sendo tão simplória aqui nas colocações, mas é que eu acho tão absurdo tudo isso, assim, que trazer mais conceitos complexos para tratar de coisas que são tão simples e elementares acaba até, para falar com o cidadão comum, uma perda de tempo, porque ele não vai entender. Então, você tem que ser o mais simplório possível para fazer ele entender uma coisa que é básica, básica para a própria sobrevivência dele e para a própria manutenção da sociedade, né? Até porque, como a gente vive num regime capitalista, hoje uns estão assim, amanhã estão assim, né? A gente vai, às vezes, flutuando. É difícil chegar num patamar de estabilidade. Então, quanto mais, acredito que nós, enquanto sociedade, né, e enquanto comunidade política, entendermos pelos diferentes que podemos ser colaborativos nas diferenças e disponibilizar instrumentos para aqueles que não têm também, que isso vai contribuir com o crescimento de todos, acho que é melhor. É interessante que a própria ideia de meritocracia, ela própria pode ser pensada como ideologia. Pode, né? Sem dúvida. Uhum. É interessante que ela compõe certas ideologias, a gente está falando aqui, digamos, do pensamento neoliberal. A meritocracia é um elemento, né, do pensamento neoliberal. Né? Claro que você pode pensar a meritocracia em outros contextos, aplicada a outras situações, até em que ela, digamos, faça muito sentido dentro daquele contexto, nos parâmetros que lhe são dados. Mas, em abstrato, né, uma meritocracia como se todos partissem, como você bem colocou aí no exemplo que você deu, né, todos partissem exatamente da mesma situação, fica complicado. Estou pensando num caso particular, eu gosto às vezes de brincar, dizer o seguinte, né, tem gente que defende a meritocracia hereditária, né, ou seja, o indivíduo herda uma série de condições favoráveis, né, digamos, nunca passou fome, estudou nas melhores escolas, teve acesso a todos os recursos possíveis para se desenvolver do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural, viajou o mundo, e aí ele vai entrar numa disputa com uma outra pessoa que morava numa casa em que várias pessoas dormiam no mesmo cômodo, em que não tinha alimentação, em que ele não tinha saneamento básico, que estudou numa escola precária, que jamais conseguiu ver o mar, para usar uma imagem que você também usou agora, né? Então, a não ser que ele viva numa cidade litorânea, aí acaba vendo o mar, mas se não sequer isso é possível. E aí você fala, não, vocês dois aí, ó, mostrem os seus méritos, concorram. Pois é. Não dá, né? Você está colocando um herdou aquelas condições todas em função de onde nasceu, em que família nasceu, em que lugar. O outro começou muito atrás, né? Muito numa atrás. Situação muito desfavorável. E para isso mesmo nós precisamos ainda, muito que a contragosto de alguns, políticas de cotas. Em diversos aspectos. Então, políticas de cotas educacionais, para realmente dar um empurrão para quem precisa, políticas de cotas para as mulheres, para negros, em alguns aspectos. Então, é necessário, e eu acredito que até parte de liberais já se tocaram disso, porque quando você conversa, por exemplo, com uma mulher que ela é liberal, ela sabe que ela precisa de um pouco de cota ali, para ela chegar lá. Uma meritocracia entre iguais, né? Ela sabe. Uma meritocracia entre desiguais. Sim. É muito diferente. Mas isso tudo está tendo um efeito pedagógico em lados que outrora
as cotas só poderiam ser assimiladas com grupos e correntes ideológicas mais voltadas para a esquerda, e hoje já não é bem assim, né? Acredito que não é bem assim. E talvez porque o ponto da esquerda, até um ponto que é justamente o que eu discuto no meu capítulo no livro, o que distingue a esquerda da direita, basicamente, é a relação que as duas têm com a igualdade. Né? Perfeito. A esquerda nasce na Revolução Francesa porque era o segmento mais igualitário naquele contexto histórico, em contraposição à direita, que era o segmento não igualitário, que queria preservar desigualdades, né? E sem entrar em outros méritos agora, né? A gente pode discutir isso com mais cuidado num outro momento, mas a ideia é, a esquerda, naquele contexto era a esquerda liberal, porque queria igualdade civil, né? Igualdade perante a lei. A direita, que se sentava à direita, né, do presidente da Assembleia Nacional na Revolução Francesa, era a direita conservadora e aristocrática, que queria defender os privilégios da aristocracia, portanto, desigualdades. Né? Que não é a mesma coisa que ser esquerda socialista, que depois não vai ser a mesma coisa que ser uma esquerda identitária, e uma série... Exato. Né, o que há em comum em todas essas esquerdas são, naquele contexto histórico, lutam por um certo tipo de igualdade, que é uma igualdade que falta naquele contexto histórico. O curioso, né, é que várias dessas igualdades vão se tornando com o tempo, pelo menos em muitas sociedades, é claro, não dá para generalizar isso, incorporadas ao acordo comum, né, ao acordo básico daquela sociedade. Perfeito, com certeza. O que é problema lá na Revolução Francesa, igualdade perante a lei, deixa de ser quando a sociedade liberal se estabelece. Não, iguais perante a lei. Né? O que depois vira um problema, a igualdade política, para que todos tenham o direito de votar, deixa de ser quando você democratiza essa sociedade. Né? E aí, digamos, pobres e ricos têm o mesmo direito de voto, né? Uma pessoa, um voto, homens e mulheres, quando os sufragistas conseguem estender o direito de voto para as mulheres, isso depois se torna comum em diversas democracias, e depois, igualdade social. Né? Se não igualdade plena, absoluta, econômica, como no ideário socialista e comunista, pelo menos uma igualdade no ponto de vista de ter um patamar de bem-estar mínimo que seja considerado digno. Né? Que no fundo é essa ideia. Eu não preciso ter um iate para ter uma vida digna, mas eu preciso comer todos os dias, eu preciso ter acesso a bens culturais, eu preciso ter acesso à educação. Roupa limpa, né? Ter o que vestir. Roupa limpa. Não ficar... Uma moradia decente. Exatamente. O que a gente vê de pessoas desvalidas nas ruas, morando nas ruas, assim, é inacreditável. Né? Toda a questão do aumento da fome, do Brasil voltar para o mapa da pobreza, por uma certa incompetência de gestão política, é um absurdo. E o Estado também... E por escolhas, né? Por escolhas, exatamente. E o Estado não ter capacidade, por exemplo, de... Você vê, olha só a cena, né? Você vê um desvalido, uma pessoa desvalida que está na rua, às vezes deitada, suja. Você vê ali, olha, já não tem mais nada, né? Não tem família, não tem nada. Será que o Estado não consegue ter um agente? Porque as pessoas, assistente social, se forma para isso também. Não consegue ir, pegar, recolher, levar para ter uma vida digna? Um Estado, olha, se a gente não conseguir isso enquanto comunidade social e como comunidade política, nós estamos falhando, não é verdade? E isso não depende, aí é que está, não depende de ser também de esquerda ou de direita, para se pensar nesse princípio básico da vida, de defesa da vida, né? De um mínimo de condição para qualquer pessoa. E é interessante como isso se reflete também na percepção que diferentes setores da sociedade têm sobre políticas públicas, né? Porque uma série de pesquisas aí tem mostrado, né, que mesmo quando você pega setores da sociedade brasileira, por exemplo, que se percebem como sendo de direita, conservadores em uma série de aspectos, mas você pergunta para essas pessoas como é que elas veem o papel do Estado e, portanto, as políticas públicas que esse Estado tem que implementar, elas entendem que cabe sim ao Estado prover educação, prover saúde, prover uma aposentadoria digna, prover moradia, prover, enfim, políticas sociais. Que se a gente fosse pensar num outro contexto, isso é coisa só da esquerda.
Mas na medida em que isso vira norma constitucional, inclusive, não só no sentido formal, está lá no texto da Constituição, mas também no sentido, eu diria, mais básico, né, da maneira como aquela sociedade se organiza e se percebe. Né, que aquilo tem que ser assegurado, porque a sociedade será injusta se não assegurar isso, e esse é o nosso ela não acordo será, básico. Professor, desculpa, não será injusta, Sim, claro. Ela será escrota, ela será horrorosa. Pois é, não é? Exato. Não é nem e as pessoas veem isso. Pois não é possível ter uma comunidade política tão complexa, bem elaborada, com lideranças tão estelares, digamos assim, né, de todos os espectros, e a gente vê ainda o Brasil no mapa da fome, pobreza, mãe cozinhando osso para filho comer uma sopa rala. Em relação à dignidade das pessoas, é o mínimo que qualquer liderança de qualquer partido tenha que pensar, até porque uma liderança que ela é de esquerda, ela não vai governar só para pessoas que são de esquerda, e uma liderança que é mais conservadora e à direita, ela não vai governar apenas para pessoas mais conservadoras e à direita. Elas vão governar para um país. Elas precisam ter um senso, de fato, eu vou repetir de novo, de alteridade, né, muito mais elevado. Um senso de humanidade muito mais elevado. Agora, infelizmente, o que nós vemos, estamos vendo ainda, né? Eu acredito que desde 2016, professor. Então, olha, nós tivemos 2016, 18, 20 e 22, em 4 pleitos, a gente vê uma fragmentação. Uma briga, nesse sentido, sim, existe uma polarização de ideias, tá? Embora assimétrica, como a gente começou na nossa conversa, mas não se discute a humanidade. A gente não vê o suficiente as nossas grandes lideranças tentando acordos com os diferentes. Eu fico perguntando, como é que quando a gente faz pequenas reuniões de defesas, né, de ideias, por exemplo, como foi a nossa obra coletiva, nós tivemos especialistas de diversas áreas, né, e de diversas assim, funções também, né, não só cientistas políticos, mas outros que realizam mais outras atividades de mercado, falamos sobre neoliberalismo, tudo mais. Só que ali todo mundo chega num consenso. Na organização, na experiência da organização do livro sobre as mulheres na política, em que participaram senadoras de diversos partidos, as presidentes partidárias, por exemplo, Renata Abreu, Gleisi Hoffmann, Mara Gabrilli, a Simone Tebet. Todas elas estão no livro das princesas. Todas. Luciana Santos, ai, meu Deus do céu, a Zenaide Maia, do PROS, essas principalmente senadoras, né, algumas deputadas e tudo mais, ou presidentes partidárias, a Fernanda Melchiona, do PSOL, depois nós fizemos um evento aqui em São Paulo, vieram outras mulheres do PSOL, do PSB, Leila Barros, entendeu? A Joyce Hasselmann, todo mundo junto ali. E a gente consegue estabelecer um nível mínimo e razoável de conversa, em que nem a Alda Marco Antônio, e que nenhuma delas se ataca. Tem um consenso básico ali. Exato, um consenso básico. É óbvio, a gente sabe que durante a disputa de poder haverá uma fragmentação de interesses, né? Uma vai acabar indo mais para um lado, a outra para o outro, uma vai defender um interesse mais... Democracia é isso, né? Tem divergência e a divergência é inerente à democracia, né? Sim, pois é. Mas o que eu estou dizendo se nós, mulheres, quando nos reunimos com tantas diferenças, nós conseguimos estabelecer consensos mínimos, por que ou como foi a nossa coletânea, a gente consegue, mesmo um sem ler o texto do outro,
se organizar de um modo que seja básico, né, para estabelecer um mínimo de entendimento e elevar quem tem acesso a esse conhecimento a um outro grau, oferecer para ele um pouquinho mais, né, do que está aí, só como é que as nossas lideranças, né, e que dispõem de tantos recursos, como os recursos agora do fundo eleitoral, que a gente nunca viu tanto recurso na vida para um fundo eleitoral, nem eles, né, 5 bilhões. Como é que, dinheiro. Não é, professor Cláudio? Como é que eles não conseguem construir uma narrativa para arrefecer os ânimos e estabelecer pontos de interesse comum? Por que tudo é só divergência? Né? Como se o Lula ganhasse, o nosso problema tivesse resolvido. Não vai resolver. Ou como se o Bolsonaro voltasse a ser reeleito, tivéssemos como é o argumento dele, tá? Como seria um governo sem roubalheira, né? Sem outros problemas. Isso não existe. Não existe. E o problema é que nenhuma dessas lideranças, chama o Ciro também, chama todos eles aí. Eles estão sentando para debater e discutir um princípio mínimo de soluções para esse país, não importa o que aconteça. Isso eu acho, assim, desesperador, e a gente já discute isso desde o tempo em que era PT, PSDB, não é verdade? Que existia essa polarização, por que Fernando Henrique não senta com Lula, que não senta com Serra, não é verdade? Mas aí não é a dinâmica normal de oposição e governo? Eu acredito que precisa ir um pouquinho além, Cláudio. Porque você tem um acordo básico, né, que é a democracia, basicamente é a Constituição. Não sei, mas pelo nível que chegamos de ter um apoiador do Lula assassinado em Foz do Iguaçu, pelo nível de ódio que chegamos, né? Nós aqui o tempo inteiro com medo, assim, de golpe. Na primeira entrevista dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, em que o entrevistador, jornalista William Bonner, precisou perguntar para ele se ele estaria de acordo em manter a democracia mesmo, em respeitar, né, as instituições, manter a democracia mesmo se perdesse. Isso é o fim da picada. Não é? É uma pergunta que não precisaria normalmente ser feita, né? Agora, a minha questão é, será que a gente não está, na realidade, nessa situação porque um ator relevante, de peso, a gente não está falando de atores nanicos, sem nenhuma relevância no processo político, está falando do presidente da República, né? E das Forças Armadas que ali o acompanham, né? E até a gente tem visto aí empresários, né, de alto coturno, né, que também estão ali o apoiando. Porque esses setores relevantes politicamente com peso, eles não valorizam a democracia e, desse ponto de vista, eles sequer são capazes de concordar sobre os limites de como divergir. Porque acho que esse é o grande problema, né? Me parece que os outros pelo menos conseguem concordar sobre os limites em que a divergência ocorre. Aqui a gente extrapolou isso, né? Mas a gente consegue entender, sinceramente, o que eles querem ofertar de bom, o que está na cabeça deles, que poderia ser uma oferta positiva para a sociedade brasileira? Eu não consigo entender, sinceramente. E eu acho que a gente não conseguiu estabelecer um senso de conversa mínima para tentar entender o que quer. Por que tem essa revolta tão grande, né? Esse senso de destruição e de depredação das instituições. Mas que não é generalizado, né? Não é generalizado, mas que toda hora alguém bota a lenha nessa fogueira, bota, né? Mas é alguém com, eu ia dizer, é alguém com CPF, RG, CEP? Alguns. Sim, né? Alguns, com certeza. Vamos dizer, não é um sujeito oculto, né? A gente não sabe de quem está falando. Eu acho que a gente está falando do bolsonarismo, né? Sim, sem dúvida, do bolsonarismo. Mas até entre os bolsonaristas existem crenças
que foi o que você comentou a respeito dos nazistas, de que eles acham que eles estão fazendo realmente um serviço para a sociedade. Eu acho que ali há quem acredite nisso mesmo. Então, que serviço é esse que estão fazendo? Alguém entendeu ainda? Eu acho que isso não está claro. Até porque as ciências sociais, pelo menos todos os textos que eu li até o momento sobre bolsonarismo, a nova direita e tudo mais, são textos muito críticos e eles têm... Eu não estou falando que são textos críticos no sentido de depreciar, tá? Eles são textos muito críticos que eles apresentam um comportamento que eles são muito estranhos para a comunidade científica, para a comunidade contemporânea, progressista, são estranhos, mas a turma ali está naquela vibe e já faz tempo, e ela acha que ela está fazendo alguma coisa boa, porque ela supostamente defende valores que são bons, não são ruins. Você crer em Deus, ser um cristão, é ruim de saída? Não, não é ruim. Né? Você não pode dizer que você ser um cristão é uma coisa ruim, negativa, depreciativa, você ter uma espiritualidade é ruim. Não, não é. Só que a maneira como esses grupos expressam isso e obrigam o outro a expressar também é depreciativa. Daí degringola. É horrível defender... É intolerância, né? É horrível defender... e achar que só ali vale a pena, né? Só aquela crença vale a pena. Não, não é só a crença cristã que vale a pena. Esse é um ponto. Por exemplo, é horrível defender a família tradicional? Não, não é horrível. Aliás, não é horrível nem defender a família, até porque hoje a comunidade LGBTQI+, quer ter o direito de se casar, de constituir as suas respectivas famílias. Então não é a família um problema tambem, mas... O problema eu tolero a família do outro do jeito que ele acredita que deve constituir sua própria família, né? Exato. De novo, a gente volta para o problema da tolerância, né? Sim, e da zombaria também, destes conceitos que parecem que também foram cooptados só pela direita, conservadora e extremista, e também não é realidade. Então, de um modo geral, nós temos que ter uma delicadeza maior, acredito, para abordar essas temáticas de maneiras que não agrida o outro, né? Não demonstre que se está em confronto com a crença do outro. Mas desde eu tenho que achar que o outro, eu tenho que ver no outro alguém que tem tanta legitimidade quanto eu, né? Sim, tem, precisa. A grande, assim... Mesmo sendo meu adversário, né? Era isso que eu ia falar da Chantal Mouffe, que o outro, às vezes, dentro do jogo político, ele é adversário, simplesmente, ele não é o inimigo. Porque o inimigo, o que a gente quer em relação ao inimigo? Destruir o inimigo, né? Se a gente acha que já o inimigo vai nos destruir, vamos destruir ele primeiro. Não, ele é adversário. E o poder, nós sabemos que ele é pendular, né? Então, uma hora está assim... Na democracia, pelo menos, tem que ser, né? Pelo menos tem que potencialmente ser, né? Nunca pode deixar de ter a possibilidade de ser. Perfeito. Então, tá assim... Então, o que a gente vai... O que vai acontecer se um dia... o poder que eu tanto almejo, ele não tiver aqui, ele tiver um pouquinho mais para cá, acabou a vida? Não. Aí eu vou passar a minha vida fazendo o quê? Fugindo, correndo, tentando matar ou ser pega? Não, né? Não são meus inimigos. Tem que ser um adversário, né? Tá aí agora com você, mas vem cá, depois, né? E só me permita completar uma coisa. Desde que esse outro também me veja assim, né? Perfeito, Porque se eu acho, não, você pode ser só meu adversário, ele fala, não, você para mim só pode ser inimigo. Aí não dá, né? Não dá. Aí você fica num dilema, fala, bem, então eu tenho que me salvar, né, desse negócio. Mas você não acha que de repente, aí eu não sei também se aí é uma ideologia minha, né, pessoal, aqui é uma crença própria aqui, mas não seria interessante se as nossas lideranças conseguissem
construir narrativas com um efeito mais pedagógico, para além da disputa. Por exemplo, ter essa conversa que nós temos agora, talvez com um linguajar mais simples ainda do que esse que nós temos aqui, com o cidadão, de tratar... Precisa ver o quanto elas percebem que isso na disputa política cotidiana, né, é interessante para elas, né? Acho que, como você tem agora muita gente aí tentando, vamos dizer, defender o próprio sistema democrático, você tem gente que acha que está fazendo essa tentativa, né? Mas digamos que a gente também chegou onde chegou, entendo eu, porque em muitos momentos essas lideranças descambaram para agressão pura e simples ao outro, que, enfim, transformaram o adversário, trataram o adversário, vamos colocar assim, como se fosse inimigo. E aí acabou deteriorando todo esse ambiente comum, né? E aí quando chega um ator político que fala, não, se é para ser inimigo, deixa que eu sou, porque eu sei ser inimigo de verdade. Aí o pessoal fala, opa, fomos longe demais com isso, melhor dar um passo atrás, melhor, enfim, buscar inclusive o nosso adversário de ontem para falar, vamos criar um terreno comum aqui de entendimento e de construção. Mas me parece que a gente não estava nisso até muito recentemente, né? Ainda não está, na realidade, né? Acho que ainda não está, mas não enfim, eu acho que parcela do espectro político parece que está se dando conta desse buraco em que a gente se meteu, né? Ah, sim, percebo isso acho também, percebo. Não é? Amém, né? Amém. Juliana, mas podia ser outra saudação, né? Sei lá. Podia, mas tudo bem, cada saudação de acordo com o seu tempo. Juliana, quero te agradecer muito pela conversa, né? A gente já que, enfim, passou do nosso tempo. Eu quero só te devolver a palavra aí para você, enfim, não só fazer as suas considerações finais, mas se tiver algum ponto que você, porventura, acredite que a gente deveria ter abordado e não abordou, por favor, sinta-se à vontade aí para tratar dele. Então, eu acho que foi uma ótima conversa. Acredito que nós conseguimos dialogar um pouco sobre temáticas complexas, mas de uma maneira muito simples. Eu fico com o simples, Cláudio. Eu acho que o simples atinge muito mais pessoas. Gostaria que o mundo fosse mais simples, viu? Pena que não é, né? Não. Mas a gente pode depurar, né? Sim, claro. A gente pode passar por um filtro assim, depurar. E convocar aqui todos os colegas aqui para ajudarem o seu canal, que tem que crescer mesmo, a gente tem que esse que é o simples, por exemplo, levar mais conhecimento científico para o público comum também. Então, para isso acontecer, a gente tem que trabalhar um pouco em conjunto para que isso aconteça. Então, espero que todos participem também aqui e que comprem o nosso livro, hein? E onde que acha o livro para comprar aqui? Ideologias, uma para viver. Onde é que encontra o livro? No site da Editora Matrix, pode colocar lá Editora Matrix, mas também se a pessoa colocar ali no Google o nome do livro, vai encontrar pela Amazon, Magazine Luiza. Tá nas grandes lojas aí da internet. Sim, está. E em livrarias também. Tem muitas livrarias, eu não sei dizer quais todas, mas essas maiores que a população conhece, geralmente está lá. Tá lá o livro. Ótimo. Não, eu tô perguntando porque a gente sabe que distribuição de livro sempre foi uma coisa complicada, então é importante saber onde que a gente acha. Muito bem. Então eu quero, enfim, reiterar aqui o agradecimento para Juliana, né, por a gente ter essa discussão tão interessante aí, passar pelas diversas questões atinentes ao problema das ideologias que são aí tratadas nesse livro que ela organizou, uma série de autores tratando de diferentes problemas. E quero encerrar, claro, como eu sempre faço, agradecendo a quem acompanha o Fora da Política Não Há Salvação no canal do YouTube, quem ouve nos diversos agregadores de podcast em que ele está disponível, mais de 20, e claro, também ainda reforçar o agradecimento para todo mundo que tem apoiado o projeto naquelas diversas formas, enfim, que eu sempre faço questão aqui de lembrar. Pode ser o Clube dos Canais do YouTube, pode ser o Valeu Demais do YouTube, que permite contribuições esporádicas, pode ser a assinatura simbólica no benfeitoria.com, ou pode ser até o Pix, lá para a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação, que é contato@
fora da política não há salvação.info, que também é um e-mail para quem quiser entrar em contato com a gente aqui. Então, de tudo isso, eu termino e me despeço. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.